No programa Manhã da Mais, a entrevista do dia. Na entrevista do dia hoje, eu trago para você que Curitiba é a primeira cidade do país a receber o espetáculo Vírgula, do projeto Brasil Sem Ponto Final. O espetáculo fala sobre o tempo, sobre se fazer e agir por meio de pausas e também a desobediência, a correria estabelecida pela tecnologia. E é tudo aquilo que faz com que o corpo se submeta a uma velocidade que não é própria dele. No espetáculo, 9 personagens conversam entre gestos, movimentos, textos para abordar a questão da lentidão do tempo. E é sobre isso que a gente conversa agora ao vivo, no Manhã da Mais, com o dramaturgo e diretor do espetáculo, Paulo Emílio Azevedo. Bom dia, Paulo. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Rádio Mais. Bom dia, prazer imenso. Paulo, pode explicar para a gente qual é a ideia central do espetáculo Vírgula e como é que ele traz, né, esse questionamento para quem assiste? Legal. Esse tema, na verdade, eu começo, né, a escrever sobre, de modo mais imerso, vamos dizer assim, a partir de 2019, né? É claro que com todo o avanço tecnológico, e nada contra a tecnologia, obviamente, né? Eu começo a perceber que a gente vai cada vez mais, né? Isso obviamente não é de hoje, entrando no sistema que a gente chama do dia a dia de correria, né? A gente está conversando com alguém e fala assim, pô, tô na correria. Então, essa correria, ela vai sistematizando um comportamento, uma atitude e, sobretudo, um tipo de escuta que vai ficando um pouco bloqueada. Essa escuta não é só a escuta de ouvir pelos ouvidos, é a escuta do corpo, a escuta do olhar, a escuta da pele, né? A gente vai criando alguns sistemas de automatização. A gente sempre entende que a arte ela pode produzir uma resistência nessa aceleração, que a gente entende também que é uma aceleração que ela é de fora para dentro, né? A gente costuma brincar que quando a gente para um pouquinho, vai tomar um café, ou vai tomar um vinho, ou vai comer, ou vai sair com amigos, a gente dá uma congelada no tempo, no sentido de sair um pouco dessa correria e voltar a ser agente da nossa vida. Eu diria que desde que a gente deixa o celular de lado, no né? celular, né, entre tantas coisas, a gente sai um pouco desse sistema que é de fora para dentro, e a gente faz a pausa e começa a sentir uma harmonia. É quando a gente começa a organizar a nossa cabeça, organizar nossas ideias. Pronto. Em 2020 a gente teve a pandemia, né, que mudou nosso comportamento, nosso dia a dia, nossa rotina. Então, querendo ou não, a gente fez uma pausa forçada, né? O tempo e a exigência social, o contexto, nos fez isso, né? Todos nós passamos isso pela primeira vez. Eu estava escrevendo sobre isso. Aí eu falei, caramba, esse tema me parece que cada vez mais vai ganhando oxigênio. Então nós iniciamos o processo do vírgula, né? Vírgula é a vírgula da frase. O que a gente faz na frase? A gente faz uma breve respiração, né? E entre as vírgulas tem o aposto, né? Que a gente aprendeu lá atrás, né? Eu comecei a brincar com essas estruturas. Comecei online, né? Com a companhia. Iniciamos o processo de pesquisa das provocações. Como é que a gente ia deslocar essas frases que a gente tem, né, no dia a dia, na nossa semântica, no nosso texto, qual seria a frase do movimento? E se eu pego essa vírgula e coloco em outra parte do movimento? Que pausa que eu faço? Eu comecei a brincar com o que a gente chama de partituras do movimento. E essa energia, essa brincadeira foi gerando múltiplas respostas, obviamente, como antropólogo, né? A gente cataloga tudo, registra tudo, e eu fui vendo como esse processo foi ficando cada vez mais incrível enquanto repertório, enquanto gestual. Pronto. Então, essa foi um primeiro momento. A partir daí, a gente continuou esse processo durante 2 anos, online, né? Com essas 9 pessoas. E em 2022, em 2021 para 2022, nós ganhamos o Prêmio Foca, que era para já ir para as ações presenciais e montar. Então, foi um reencontro com o grupo depois de 2 anos, para a primeira montagem depois desse contexto pandêmico. E a partir daí, uma série de situações foi sendo construída, foi quando eu comecei a escrever as personagens para delinear o que eu chamei de uma travessia, né? Eu acho que a travessia, se pensar a figura de Dante Alighieri, né, da Divina Comédia, sem dúvida me pareceu uma figura bastante próxima, e eu mergulhei nessa ideia da travessia, né?
um espetáculo que tem esse atravessamento e também a forma que a gente vai sendo atravessado. Paralelo a isso, eu fui discutir um pouco essa percepção da velocidade. Tem um livro do Kundera, que chama-se A Lentidão, e que ele inicia já com uma provocação, que é um motociclista tentando cortar um carro que não sai da frente, o motociclista vai tentando forçar essa situação, e ele com, né, as duas personagens começam a conversar e perguntando por que essa pessoa, né, está com tanta pressa, né? E aí ele começa a questionar, na verdade, que essa velocidade, que toda velocidade que é produzida não diretamente pelo corpo, é uma recusa à lentidão, ou seja, o corpo não é protagonista total da sua ação. Obviamente, então, se esse corpo estivesse correndo na estrada, mesmo correndo, ele poderia ser pensado como uma lentidão, porque é ele tomando a rédea de novo para a sua existência. Ora, o que a gente teve na pandemia? A gente teve uma paura do próprio corpo, né? A gente quase que fez um metacorpo. A gente tinha medo do próprio corpo. A gente tinha medo da nossa mão, da nossa boca. Então, o nosso corpo, que tinha medo do outro corpo, também tinha medo do próprio corpo. Ora, então esse corpo, quando volta em cena, ele também vai ter que voltar a se tocar. Sobretudo se pensar em dança e teatro, né? O contato é o que há de mais fecundo no processo criativo. E esse medo desse corpo se tocar de novo, né? Desse corpo suado abraçando o outro corpo, desse corpo respirando em cima do outro corpo, que foi tudo que a gente reaprendeu a dizer: não tosse, não espirra, não chega perto de mim. Como é tirar essa máscara? Então todo esse processo das recusas foi criando uma série de pausas, foi criando uma série de vírgulas no próprio comportamento desde a sala de ensaio. Então repara como esse material é enorme para eu poder decupar e produzir essa travessia. Então toda essa rearticulação do corpo em cena é o que eu estou chamando de uma ode à lentidão. É o corpo, enquanto dança, enquanto teatro, volta a ocupar o seu lugar em cena e dizer: sou eu o agente dessa história. Eu volto a ser o agente dessa história. Né? Muito legal. E para quem quiser assistir em Curitiba, para quem tem interesse no espetáculo, quando, onde vai ser e como é que vai ser conseguido para garantir? Nós vamos ter duas ações, né? Nós vamos ter as oficinas, né, que são com dois professores da companhia, o Bruno Duarte e o Rafael Fernandes, que trabalham na metodologia da companhia, que chama-se Corpo Memória. As oficinas acontecem sábado e domingo na Casa Hoffman, na parte da manhã, e os espetáculos também acontecem sábado e domingo, só que no período da noite. E é isso, assim, né? A gente está chegando. Muito obrigada e parabéns aí pelo espetáculo, sensacional a visão, né, sobre tudo o que aconteceu com cada um de nós e como a gente vai poder pôr essa vírgula e fazer essa pausa. Pois é, você sabe que se o professor tiver espaço, ele fica aqui tomando seu espaço inteiro. Obrigado você. Muito obrigada, Paulo. Foi um prazer recebê-lo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Sensacional, né, a analogia que ele trouxe sobre a pausa que a gente dá, né, nos contatos. E para você que quer assistir, então, garantir os ingressos, pode entrar em contato com a gente aqui no 41 30 58 20, a gente traz mais informação para você. 10h40.